Oi, pessoal, tudo bem? Então, aula passada a gente estava estudando sobre os isótopos, isótonos e isóbaros, tá? Tem que ficar clara a diferença entre esses três e vocês têm que saber, tá bom? Quem ainda tem dúvidas, reveja o vídeo passado, tá? Que lá eu consigo explicar direitinho para vocês. Hoje, na nossa aula, a gente vai falar sobre os íons, tá? Lembra que eu falei que os átomos eles podem ganhar ou perder elétrons, né? Quando acontece disso, dele ganhar ou perder elétron, ele acaba recebendo algum outro nome para fazer essa diferença, para a gente saber o que aconteceu, se ele ganhou, se ele perdeu. Quando o meu átomo perde elétron, então ele está perdendo carga negativa. Ou seja, lembra que eu falei que o átomo ele é uma partícula carregada eletricamente neutra, pois a mesma quantidade de prótons que ele tem, ele vai ter de elétrons. A mesma quantidade de carga positiva é a de negativa. Então, se ele tiver 10 cargas positivas, 10 prótons, ele tem 10 elétrons, 10 cargas negativas. Fazendo essa continha, joguinho de matemática, ó, mais 10 menos 10, zero. Se caso esse átomo vai lá e perde elétron, vamos falar que ele perdeu um elétron, né? Ele ficou com 9 elétrons. Então, ele ficou com 9 cargas negativas e 10 cargas positivas. Fazendo essa continha, mais 10 menos 9 vai dar um positivo. Então, eu falo que esse átomo ele se tornou um íon positivo chamado de cátion. Olha lá, P de prótons maior que a elétrons, tá? E quando ele ganha elétrons, por exemplo, ele tinha 10 elétrons, ganhou mais um, ficou com 11 elétrons. A quantidade de prótons não se altera, ela sempre é a mesma. Então, ele ficou com 10 positivo, com 11 negativo, fazendo essa continha, mais 10 menos 11, menos 1. Ou seja, ele ficou com uma carga negativa a mais. Então, ele se tornou um íon negativo, a qual eu chamo de ânion. Olha lá, prótons menor que elétrons. Então, aqui, ó. Em ambos os casos, só ocorre variação no número de elétrons. Não se esqueçam, gente. A única coisa que o meu átomo consegue perder ou ganhar é elétrons, tá? Portanto, num cátion ou num ânion de qualquer elemento químico, o número de prótons e nêutrons permanece o mesmo, não se altera, tá? A única coisa que pode mudar é a quantidade de elétrons. Então, olha aqui, ó. O átomo de sódio, né? Ele tem 23 de massa e 11 de número atômico, ou seja, 11 prótons e, contudo, 11 elétrons, certo? Olha lá. Fazendo a distribuição dele nas camadas, olha lá, 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L e 1 elétron na camada M. No próximo vídeo eu vou ensinar como que a gente vai fazer a distribuição eletrônica de uma outra forma, sem ir jogando nas camadas, porque às vezes a gente pode errar, tá? Então, aqui, ó, o meu átomo de sódio, ele perdeu um elétron. Então, ele perde sempre o que está na última camada, tá? Ele não vai perder o elétron lá da camada do meio, não. Vem sempre da camada mais externa para mais interna essa perda de elétrons, tá? Então, ele perdeu esse último átomo aqui da camada M. Esse último elétron da camada M. Então, olha lá, ó, ele tinha um elétron na camada M, ele perdeu, então ele ficou o quê? Com 10 elétrons. Ou seja, ele ficou com mais carga positiva do que carga negativa. Então, ele se tornou um cátion, tá? E o flúor, ele tinha 2 elétrons na camada K e 7 elétrons na camada L. Para ele ficar estável, né, para ele ficar com 8 elétrons na última camada, ele tinha o quê? Era mais fácil ele perder 7 ou ganhar mais um? Mais um, né? Mais fácil ganhar, porque é menos quantidade.
Então, olha lá, ele ganhou um elétron, ele ficou com 8 na camada, na última camada dele, que a gente chama camada de valência. Eu já falei isso vocês não podem esquecer, tá? Então, olha lá, ele ficou com 8 elétrons na sua última camada, que no caso do flúor aqui, é a camada L, tá? Então, ele ficou com um elétron a mais do que ele tinha. Então, houve um desequilíbrio de positivos e negativos, então ele se tornou carregado eletricamente negativo. Então, ele se tornou um ânion. Lembrando, para um átomo ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons na sua última camada. E quando ele não tem 8 elétrons na sua última camada, ou 2 na camada K, aqui, ó, ou 2 na camada K, que seria a última camada talvez desse átomo, ele vai ter que perder ou ganhar elétrons para ele ficar estável, para ele ficar equilibrado, tá? Na natureza. Então, a gente não vai achar na natureza um átomo perfeitinho assim. Esse aqui tá com equilibradinho, ele não tá misturado com ninguém. Com exceção dos gases nobres, tá? Que a gente vai ver numa próxima aula, vamos estudar sobre eles. Os gases nobres, eles já são estáveis. Então, eles são meio que, vamos falar assim, os chiques, os modelinhos, e daí todo mundo quer ser igual a eles, né? Então, o que os outros átomos fazem? Tenho que ter 8 elétrons na minha última camada para eu ser chique bem, igual os gases nobres. Então, o que ele faz? Ou ele vai ganhar, ou ele vai perder elétrons a fim de ficar com 8 na última camada daquele átomo, tá? Lembrando que o átomo pode ter até 7 camadas. Então, a última camada de determinado átomo é a sua camada de valência, e para ele ficar estável, ele tem que ter 8 elétrons para ficar em equilíbrio. Certo? Até aí, qualquer dúvida, revejam os outros vídeos, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.